Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, 18 de agosto de 2025, e nosso amigo, o Coronel Jacques Bode, está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Jacques. Obrigado por me convidar novamente. Olá a todos. Que semana tivemos, Carl? Tivemos uma reunião entre os dois presidentes, o presidente dos Estados Unidos e Vladimir Putin. E no rescaldo, durante a conversa, eles fizeram muito. Do lado russo, acharam que foi positivo. Da parte dos Estados Unidos, sentem que foi positivo. O governo Trump acredita nisso. E a mídia está indo totalmente contra essa retórica. Ficamos sabendo que líderes europeus vão estar nos Estados Unidos, conversando com o presidente dos Estados Unidos, junto com o Zelensky, aliás. O Guardian diz que os líderes europeus estão em pânico. E antes de entrarmos no ar, você mencionou que os europeus estavam falando sobre a Rússia e a China serem um castelo de cartas, o que acaba sendo a situação que eles descrevem sobre esses dois países. Mas, na verdade, isso se aplica à própria Europa. Qual a sua opinião sobre o que aconteceu e o que vamos enfrentar no próximo passo? Bem, definitivamente a Europa se mostra como um castelo de cartas, e não a Rússia ou a China, que na verdade demonstraram uma estabilidade notável, apesar de todas as sanções e tudo mais. Mas o motivo pelo qual a elite europeia, ou a chamada elite, está em pânico é porque agora eles percebem, e podem ver, testemunhar, que toda a narrativa que tivemos nos últimos 3 anos está desmoronando completamente. Quero dizer, chega a ser trivial dizer que a Rússia está vencendo no campo de batalha. Mas o que os europeus perceberam é que eles, e até mesmo os Estados Unidos, na verdade perceberam isso, que independentemente do que queiram alcançar com qualquer tipo de acordo com a Rússia, eles não têm os recursos, os meios ou o que quer que você pense, eles não têm tudo isso para impor um comportamento à Rússia. Eles não têm mais isso. Eles não têm o poder militar para fazer isso. E eles não querem fazer isso porque isso levaria à Terceira Guerra Mundial. E ninguém quer isso. Eles não têm a capacidade ou a habilidade de ajudar a Ucrânia militarmente, tanto em termos de armamento quanto em termos de treinamento militar. Mesmo em inteligência, eles estão sendo superados pelos russos atualmente. Então, eles não têm nada que possa afetar o comportamento da Rússia no campo de batalha. As sanções se mostraram totalmente ineficazes para a Rússia, China e outros. Quero dizer, o Irã é um exemplo. Mas para o propósito da nossa discussão, a Rússia demonstrou que as sanções são totalmente ineficazes. E o motivo é que desde 2014, a Rússia conseguiu antecipar futuras sanções. E assim, quando aquelas sanções brutais e massivas foram aplicadas à Rússia em 2022, a Rússia já estava preparada para isso. Eles tinham um dos menores níveis de dívida externa, e por isso era muito difícil pressionar a Rússia. Mesmo os ativos congelados, ou até mesmo confiscados, alguns deles, não conseguem exercer nenhum tipo de pressão sobre a Rússia. Além disso, as sanções secundárias, como as que foram ameaçadas de serem usadas por Trump, e claro por Lindsey Graham e Richard Blumenthal, com essa iniciativa, esse possível projeto de lei do Congresso, as sanções secundárias também se mostraram ineficazes, porque agora o Ocidente, e os Estados Unidos em geral, criaram uma situação em que o chamado resto do mundo criou um mercado paralelo, por assim dizer, o que significa que eles estão cada vez menos dependentes do mercado dos Estados Unidos. Isso não significa que seja totalmente independente, mas eles estão cada vez menos dependentes, o que quer dizer que existem alternativas. E vimos isso com as sanções que os Estados Unidos ameaçaram impor sobre a soja, por exemplo, contra a China. A China disse, ok, tudo bem, simplesmente paramos de comprar soja dos Estados Unidos e passamos a comprar do Brasil. Como resultado, agora o mercado para os Estados Unidos está morto, quer dizer, o mercado chinês está morto.
E eles não vão enviar ou vender soja para o Brasil, porque obviamente o Brasil pode produzi-la a um preço muito mais baixo. O resultado de tudo isso é que cada movimento que os Estados Unidos fazem cria um problema para o Ocidente ou para os próprios Estados Unidos. Então estamos no que se chama no xadrez de match. Não sei como se diz isso em inglês, mas é uma situação em que você não pode se mover. Checkmate. Sim, checkmate. Obrigado. Quando você começa a se mover, começa a criar uma vulnerabilidade para si mesmo. Além disso, vemos lentamente, se você observar a narrativa, ou melhor dizendo, as discussões que acontecem na mídia e até entre políticos, especialmente na Europa, a ideia de que a Ucrânia terá que ceder territórios. Essa ideia é aceita, em essência e em princípio. Algumas pessoas sonham em ficar com parte da região de Kherson, Zaporizhia e coisas assim. Kherson, Zaporizhia region and things like this. There was some discussion around this. Although houve alguma discussão sobre isso, embora os russos estejam em posição de manter firme o que exigem, que é a totalidade de Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Lugansk. Ponto final. Mas, de qualquer forma, existe a ideia de que a Ucrânia talvez tenha que ceder território. Mesmo entre aqueles que são apoiadores radicais da Ucrânia, existe a ideia de que a Ucrânia não será membro da OTAN. E, na verdade, isso não é novidade. Isso está fora de questão desde Biden. Já Biden disse que não há possibilidade de a Ucrânia ser membro da OTAN. Na verdade, mantivemos a Ucrânia em suspenso. E não sei como Zelensky poderia acreditar no contrário, porque estava absolutamente claro que a Ucrânia não seria membro da OTAN. E lembro que em março de 2022, Zelensky disse à CNN que perguntou a Biden se a Ucrânia seria membro da OTAN. E ele disse que a resposta foi não. A Ucrânia não será membro da OTAN. Para o público, mantemos a porta. Ou seja, toda a questão da OTAN para a Ucrânia era, na verdade, uma questão de relações públicas, não uma realidade. Ninguém realmente pensava que a Ucrânia iria entrar, talvez alguns países europeus acreditassem nisso. Mas eu acho que a OTAN é construída em torno do poder nuclear dos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos são o primus inter pares na OTAN. E se os Estados Unidos se opõem à entrada da Ucrânia, não há discussão. E Biden disse isso. Trump disse isso. E isso foi repetido recentemente até por pessoas como Pete Hegseth e Marco Rubio, que a entrada da Ucrânia na OTAN estava fora de questão. Mesmo que você tenha pessoas como Keith Kellogg e outros que disseram que está fora de questão por enquanto, mas pode ser no futuro, e coisas assim. O que, aliás, é o entendimento que os russos têm. E é por isso que eles querem uma confirmação sólida e um tratado que diga explicitamente que a Ucrânia não será membro da OTAN. E é por isso que a Rússia pediu o abandono oficial desse pedido por parte da Ucrânia como parte do acordo que levará a um cessar-fogo e tudo mais. Então, entendemos que isso está fora de questão. Como resultado, todos os fundamentos que impulsionaram esse conflito até agora, de fato, evaporaram. A adesão à OTAN e as garantias de segurança ainda estão em discussão, mas isso é algo sobre o qual podemos conversar. Mas a Rússia nunca foi contra isso. Mas a OTAN, como tal, é fora de questão. Provavelmente a União Europeia também estará fora de questão, já que agora a UE quer ter sua própria política de defesa. Como resultado, como disse Sergei Lavrov em fevereiro de 2023, a UE se tornou uma espécie de pequena OTAN. Portanto, não somos mais, então você sabe, esse é o resultado da decisão da União Europeia, porque, em vez de desempenhar o papel de mediadora nesse conflito, a UE se tornou parte do conflito. Vemos isso hoje, com essa delegação, que originalmente deveria ser apenas Zelensky visitando Trump, e hoje se tornou uma pequena delegação com vários chefes de Estado ou autoridades europeias, incluindo Ursula von der Leyen, que querem ir a Washington para apoiar Zelensky. Ou seja, a Europa, em vez de ser uma mediadora neste conflito, tornou-se uma parte do conflito.
Como resultado, a Rússia aumentou suas exigências e provavelmente a adesão à União Europeia também estará fora de questão. Assim, a situação ficou mais complexa para a Ucrânia. E agora as pessoas entendem e aceitam a ideia de que a Ucrânia está fracassando no campo de batalha, que eles não têm mais tropas, que estão com falta de pessoal. O recrutamento forçado gerou enorme oposição dentro da própria Ucrânia. Ou seja, tudo isso está convergindo para o fim da Ucrânia, de fato. E é por isso que logo após a reunião no Alasca, os países ocidentais, quero dizer, os países europeus, estão em pânico, porque veem que toda a política que adotaram nos últimos 3 anos está desmoronando completamente. E, curiosamente, os europeus não conseguiram antecipar isso, no sentido de que, acho que já dissemos isso no seu canal, mas a questão é que hoje, claro, a Europa não tem laços ou relações diplomáticas com a Rússia. Mas também, o relacionamento com a China não é bom. O relacionamento com os BRICS não é bom. Ou seja, a Europa está sozinha enfrentando os Estados-membros agora e não tem aliados. E é aí que se vê a total ausência de pensamento estratégico na Europa, porque eles sabiam que Trump se afastaria da Ucrânia. Já se sabia há mais de um ano, mesmo antes de Trump ser eleito, ele disse que iria parar o apoio à Ucrânia. Eles sabiam que a Ucrânia estava fracassando, e assim por diante. Então hoje, ao se apegar a uma única narrativa, a Europa vê que não há mais opções. Está fracassando. Ou pode dar uma guinada de 180 graus e mudar completamente sua política. Mas teria que vender isso para sua população. Porque o interessante é que, quando falamos sobre essa mudança de atitude em relação à Rússia, isso estava mais ou menos no espírito da eleição de Trump em novembro passado. O apoio MAGA a Trump era composto por pessoas que queriam esse foco nos Estados Unidos e não mais em guerras inúteis e muito caras no exterior. E de fato, vemos que se olharmos para os gastos em pesquisa e desenvolvimento em tecnologias-chave e do futuro, os Estados Unidos perderam muito espaço em comparação com a China, por exemplo. A força da China, e o mesmo vale para a Rússia, aliás, é que eles não se envolveram até agora em conflitos muito caros. Quero dizer, estou falando especialmente da Rússia. Isso significa que nos últimos 10 anos, tanto a Rússia quanto a China conseguiram, no caso da Rússia, fortalecer sua própria economia para antecipar futuras sanções. Na China não foi exatamente a mesma pressão. Foi mais de natureza econômica e comercial. Mas o mesmo vale para a China. Ela conseguiu desenvolver sua própria indústria para fazer isso. Quer dizer, vimos isso com os semicondutores. Hoje a China desenvolveu novas tecnologias que, de fato, não precisam mais da tecnologia europeia, especificamente da ASME, a tecnologia holandesa. Quero dizer, talvez não completamente, mas em grande parte, eles agora são independentes nessa questão. Então, fazer guerra e travar guerra contra as pessoas desviou muitos recursos de gastos essenciais em pesquisa, desenvolvimento, educação e infraestrutura. Olhe para os Estados Unidos. Sua infraestrutura é catastrófica. Então vemos que essa ideia de focar exclusivamente na Ucrânia, especialmente do ponto de vista europeu, onde há esse foco total, persiste apesar do crescente descontentamento da população. E você vê que em quase todos os principais países, pelo menos na Alemanha, França e Reino Unido, seus líderes são odiados por suas próprias populações. As taxas de popularidade deles são extremamente baixas para todos. Na verdade, eles destruíram suas próprias economias em nome do combate à Rússia. Isso entra na equação, tornando os líderes europeus extremamente ansiosos quanto ao resultado de um possível acordo de paz. Além do fato de que, se os Estados Unidos decidirem, como foi dito por Pete Hegseth em fevereiro deste ano, que deve haver uma divisão de tarefas entre os Estados Unidos e a Europa, com a Europa cuidando do conflito com a Ucrânia e os Estados Unidos cuidando do conflito com a China, quando chegar a hora da reconstrução da Ucrânia, os europeus vão estar... Você não acha que isso foi, de certa forma, infantil?
Europeans will be Colonel, alone. but don't you think that was somehow childish? Because I would argue that one of the biggest Porque eu diria que um dos maiores vencedores do que está acontecendo na Ucrânia e no Oriente Médio é a China. Porque a China está conseguindo algum tipo de vantagem sobre esses países que estão lhe fornecendo energia e está obtendo mais descontos. De certa forma, se assumirmos que o objetivo final dos Estados Unidos, na visão daqueles que estão no comando, é a China, então eles estão, na verdade, beneficiando a China com esse tipo de política. Você não acha que eles ajudaram a China durante a guerra, durante esse conflito? they helped China during the war, during this conflict? Well, we have to understand the Bem, precisamos entender a dinâmica aqui. Já houve um grande debate em 2020 e 2021 nos Estados Unidos sobre se eles deveriam continuar focando na Rússia como objetivo principal ou mudar para a China como objetivo principal. E foi um debate porque, obviamente, ambos os países, Rússia e China, são considerados, digamos, concorrentes, no melhor dos casos, ou inimigos, no pior dos casos, pelos Estados Unidos. O problema é que a Rússia representa mais um desafio geopolítico ou geoestratégico, enquanto a China está mais no campo comercial e econômico. Agora a questão é qual deles deve ser enfrentado primeiro. Now the question is which one you should tackle first. And this idea that E havia essa ideia de que primeiro você deveria lidar com a Rússia, para que se você enfraquecesse ou até mesmo fizesse a Rússia colapsar, ela não poderia apoiar a China. Então a China teria um problema em seu próprio quintal e não teria apoio em termos de fornecimento de energia ou coisas do tipo. Isso tornaria a China mais vulnerável à concorrência dos Estados Unidos. Essa era uma abordagem. A outra abordagem dizia, bem, a Rússia não está desempenhando um papel importante de qualquer forma, então devemos focar diretamente na China, porque esse é o nosso adversário mais direto, especialmente como concorrente comercial. Portanto, deveríamos lidar com a China primeiro. Então existiam essas duas ideias, e por isso, todo esse conceito de sequenciamento estratégico, que no final das contas provavelmente deveríamos começar com a Rússia e eventualmente ir para a China. we should start with Russia and eventually go to China. And to some extent, that's Em certa medida, essa é a opção que o governo Biden escolheu. Isso também foi admitido pelo governo Trump, embora eles tenham lidado com o problema de forma diferente. Mas de qualquer forma, o que você disse é verdade. No final, aqueles que não foram afetados pelo conflito, ou que não quiseram ser afetados pelo conflito, são os vencedores. E quando falamos da China, podemos até estender esse raciocínio para todo o BRICS, porque se olharmos, o conflito na Ucrânia provavelmente teve o impacto geopolítico mais significativo dos últimos 50 anos. O fim da Guerra Fria foi definitivamente algo importante, mas digamos que nos últimos 30 anos, o conflito na Ucrânia teve o impacto mais significativo. The conflict in Ukraine had the most significant impact. And in this situation, you can see. E nessa situação, você pode ver que eu perdi meu raciocínio. Desculpe por isso. Mas, em meio a tudo isso, todos aqueles que não estavam focados nesse conflito, ou seja, o restante do mundo que foi deixado de lado por algum motivo, poderiam então se concentrar na China. Não exatamente se concentrar na China, mas digamos que poderiam usar a China como o motor de uma economia paralela, por assim dizer, no planeta. A economia ocidental e o mundo ocidental foram impulsionados pelo motor dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, na verdade, e até mesmo antes disso. Isso, de fato, impulsionou o mundo por um tempo. Mas agora, o foco nesse conflito na Ucrânia abriu uma janela de oportunidade para o restante do mundo, por assim dizer. Window of opportunity for the rest of the world, if you want. And this opportunity has been supported. E essa oportunidade foi sustentada pelo fato de que a China poderia desempenhar o mesmo papel que os Estados Unidos tiveram na segunda metade do século XX. Mas agora é a China. Ela é, de certa forma, o motor do mundo. É lá que ocorre o desenvolvimento tecnológico, onde há poder comercial, capacidade de produção, capacidade de manufatura e tudo mais. E essa era exatamente a vantagem que os Estados Unidos tinham em 1945. Esse poder diminuiu e agora é a China. Agora, por causa de todas as sanções que impusemos a todos e coisas do tipo, e provavelmente todas as sanções que impusemos à Rússia, isso levou
ao papel mais central desempenhado pela China. E é exatamente isso que temos visto. Quero dizer, economicamente falando, o mundo, agora, fora do Ocidente, está centrado na China. Outside of the Western world, the world is centered on China. Carol, can we say that Podemos dizer que a China, pelo comportamento que vimos até agora, não demonstrou nenhum tipo de comportamento imperialista em relação a outros países? Isso está correto? Com base no que vimos até agora da China? from what we've seen so far from China? Well, my own experience, I lived 2 years. Bem, pela minha própria experiência, morei 2 anos no Sudão e 2 anos no Quênia. Esses 2 países, na época em que estive lá, eram, digamos, os países onde a China estava mais presente. A China estava construindo uma enorme barragem no Rio Nilo e, portanto, tinha grandes projetos lá, com milhares de trabalhadores da construção civil. E quando eu estava no Quênia, a China estava construindo a ferrovia entre Nairobi e Mombasa. E, de fato, renovando toda a rede de estradas e rodovias ao redor de Nairobi. Então a China estava muito presente no dia a dia quando você circulava por lá. Em ambos os casos, em ambos os países, eu mantinha contato com as autoridades locais em diferentes níveis, especialmente nos níveis mais altos. At different levels, especially higher level, but you never saw the Chinese. Mas você nunca via os chineses. Veja, eles estavam lá para fazer o que tinham que fazer, principalmente trabalho de construção, e fizeram isso. Quando terminaram, foram embora, ponto final. Ao contrário, eu costumava trabalhar no Chad, por exemplo, ou no Mali. Em todo lugar havia algum diplomata ou militar francês por perto, com um escritório em algum ministério e coisas assim. Você não via isso nem no Quênia nem no Sudão, o que significa que os chineses concentravam sua atividade na construção de infraestrutura e não queriam intervir localmente. O que é, na verdade, uma questão de bom senso, porque eles não precisavam ter nenhuma presença física em ministérios e tudo mais. Physical presence in ministries and all that, because at the end, what is driven Porque no final das contas, o que motiva a presença deles é o comércio. Portanto, ao construir infraestrutura e renovar infraestrutura e tudo mais, eles estavam apenas preparando o terreno para uma melhor cooperação comercial ou infraestrutura de comércio. E esse era o foco, ponto final. Por isso eles não precisavam ter influência política ali. E quando você conversa com líderes africanos e, digamos, lideranças de nível médio e coisas assim, eles ficam muito satisfeitos com isso. Porque quando os chineses vêm fazer algo, eles não vêm com condições. Eles fazem o trabalho deles, são pagos por isso e vão embora. Ponto final. Eles fizeram o que tinham que fazer. Period. They did what they had to do. And that, in fact, E isso, de fato, especialmente na África, cria mais confiança entre as pessoas. Porque ter sempre algumas pessoas, alguns brancos lá, fiscalizando tudo, discutindo tudo e dando conselhos e tudo mais, não é algo que realmente gera confiança. Eu pude perceber isso, especialmente na África francesa, ou seja, na África Ocidental. Os africanos eram, digamos, educados com os franceses, mas quando você conversava com eles, eles não estavam satisfeitos com a situação, porque sentiam, com razão ou não, que ainda eram, de certa forma, uma colônia. E isso afetava o orgulho nacional deles. Por isso sentiam que tinha uma relação distorcida. Não era de igual para igual. Veja, era como a relação entre professor e aluno, de certa forma. E essa é uma situação que você pode aceitar, mas pode não ser uma situação com a qual você esteja satisfeito. Esse é exatamente o problema. Com os chineses não é assim. Com os chineses, novamente, você tem uma relação do tipo contratual, e é isso. Ponto final. Você paga por algo, recebe algo. Então, o que eu vi nos últimos anos, durante todo o conflito ucraniano e a expansão do comércio chinês, com, bem, a China e provavelmente a América do Sul, não sei, mas é que os chineses estão apenas interessados em comércio. Eles não estão interessados em impor algum tipo de ideologia política ou coisas do tipo, e eles têm sido muito consistentes quanto a isso. Então, de modo geral, acho que os chineses têm uma política externa mais respeitosa em relação ao resto do mundo. Foreign policy towards the rest of the world, it's a more pragmatic
É uma política mais pragmática. Veja, o problema, e tenho certeza de que os franceses, no início do século XIX, tinham uma abordagem mais paternalista em relação ao colonialismo, é que eles provavelmente sentiam que iriam ajudar os países que estavam colonizando. Isso provavelmente era verdade naquela época. Não posso julgar isso, mas minha impressão é que havia de fato uma vontade genuína de ajudar. O problema é que quando eles estavam lá, e isso fica muito claro, por exemplo, no Congo, onde passei um tempo em meados dos anos 90, os belgas desenvolveram infraestrutura e tudo mais. Mas isso foi enquanto eles estavam lá. Quando foram embora, tudo desmoronou, porque não criaram o conhecimento necessário para manter aquilo. Não forneceram suporte técnico para manter aquilo. Então tudo desmoronou. E se você for para a África, mais francesa, não belga, mas francesa, ou para a antiga África francesa, os franceses realmente não construíram infraestrutura e coisas desse tipo. Isso significa que eles não criaram as pré-condições para um comércio bom e eficaz, enquanto os chineses têm essa abordagem de dizer, ok, não nos importamos com quem é o político, só queremos criar uma estrutura que permita um comércio bom e livre, tanto quanto possível. Então, estradas, para que caminhões possam circular, para que você possa trazer suas mercadorias. Quero dizer, talvez essa não seja a palavra certa, mas levamos nossas coisas e você pode transportá-las por ferrovia ou estrada e pode vendê-las. E essa é a ideia, criar infraestrutura e não tentar influenciar o cenário político. E acho que isso tem sido muito consistente com a China. E esse foi um erro que os europeus cometeram, não desenvolver infraestrutura nesses países. Voltando ao conflito na Ucrânia, você mencionou as garantias de segurança que o Ocidente poderia oferecer à Ucrânia. Quais seriam essas garantias de segurança que seriam aceitáveis para o lado russo? Bem, é muito difícil dizer neste momento. Lembre-se de que a proposta que Zelensky fez aos russos em março de 2022, que acabou sendo abandonada sob pressão do Reino Unido, França e Alemanha. Muito frequentemente falamos de Boris Johnson, e é verdade que Boris Johnson foi um ator-chave nisso, mas tendemos a esquecer o papel da França e da Alemanha, que também estavam com o Reino Unido pressionando Zelensky a retirar sua proposta. E é muito importante lembrar às pessoas que todas as 3 iniciativas de diálogo que foram iniciadas desde 24 de fevereiro de 2022, todas as 3 iniciativas, quero dizer, 25 de fevereiro de 2022, meados de março de 2022 e agosto de 2022, foram por iniciativa de Zelensky. Zelensky pediu para ter um diálogo. Zelensky estava pedindo um diálogo com a Rússia. E em todas as 3 ocasiões, os europeus impediram isso. Todos os 3. No primeiro, em fevereiro, foi a União Europeia que interveio e disse não. Em março ou início de abril de 2022, foram o Reino Unido, a França e a Alemanha, como acabamos de mencionar. E em agosto de 2022, foi Boris Johnson, novamente, que veio especialmente a Kiev para impedir isso, porque Zelensky estava buscando uma cúpula com Putin. Na verdade, a princípio, Putin não queria, mas depois aceitou ter essa reunião. Mas isso foi barrado novamente por Boris Johnson. Mais tarde, a União Europeia declarou que não haveria apaziguamento. Com base nisso, Zelensky adotou um decreto proibindo qualquer discussão com os russos. Isso foi aprovado pelo Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia em 3 de setembro de 2022 e entrou em vigor em 4 de outubro de 2022, após ser assinado por Zelensky. Ou seja, os europeus desempenharam um papel muito desagradável nisso. Mas voltando às garantias de segurança, o projeto apresentado por Zelensky em março de 2022 trazia um esboço de uma possível estrutura ou arquitetura de garantias de segurança baseada em, não me lembro exatamente agora o número, se eram 10 ou 15 países selecionados, entre os quais estava a Rússia, aliás. Zelensky também propôs a Rússia como garantidora. Então,
Todos esses garantidores eram, de fato, aqueles que estavam dispostos a oferecer apoio à Ucrânia caso a Ucrânia fosse atacada ou estivesse em crise. Os russos aceitaram isso. Eles estavam entre os garantidores, e isso era algo muito claro para os russos. Então posso supor que uma solução semelhante seria aceitável para os russos. Agora, quando chegamos às garantias de segurança, porque ouvi coisas diferentes, e curiosamente o comunicado divulgado na semana passada por todos esses líderes europeus, ou seja, aqueles que hoje estão com Zelensky em Washington, D.C., inclui a questão do Memorando de Budapeste de dezembro de 1994. Esse memorando foi mencionado por Zelensky em um tweet. Ele fez um tweet ontem, no domingo, em que menciona esse memorando. E ouvi muitas coisas diferentes sobre isso. Esse memorando é chamado, não sei se tem o título exato aqui. Preciso, enfim, se não tiver, não é um grande problema. Mas em essência, é um memorando sobre garantias de segurança para a Ucrânia. Então menciona garantias de segurança na forma de, em francês, é garantie de sécurité, em inglês, security assurances. E a ideia, naquela época, em 1994, era criar um incentivo para que os ucranianos devolvessem as armas nucleares que estavam em seu território, mas que não pertenciam à Ucrânia. Eram armas russas. E os ucranianos não tinham nem a capacidade, nem o conhecimento técnico, nem a capacidade de manutenção ou qualquer outra coisa para usar aquelas armas nucleares. Mas mesmo assim, aparentemente por algum motivo, os ucranianos sentiam que ter aquelas armas em seu território era de alguma forma uma garantia de segurança. E, portanto, eles solicitaram, em troca de devolver essas armas à Rússia, que fossem oferecidas algumas garantias de segurança para assegurar a integridade do território ucraniano. Esse é o memorando. Agora, é muito importante perceber que um memorando não é um tratado, é simplesmente um memorando. Isso significa que, basicamente, é uma declaração política de intenção. É um documento político. Tem força política, mas não tem força legal. É muito importante entender isso. E isso, aliás, foi afirmado em fevereiro de 2022 pelo embaixador alemão em Kiev, que foi entrevistado pela TV ucraniana. Porque você deve se lembrar que em fevereiro de 2022, na Conferência de Segurança de Munique, Zelensky pediu para ter armas nucleares. Agora, por que ele queria essas garantias de segurança, essas armas nucleares? Não por possuir armas nucleares, mas em sua mente, com o Memorando de Budapeste, ele trocou armas nucleares por um seguro ou garantia da integridade do território ucraniano. E é por isso que, quando a integridade do território ucraniano foi ameaçada em fevereiro de 2022, ele disse, bem, se vocês não podem garantir a integridade territorial, então me forneçam armas nucleares. É por isso que a questão volta às armas nucleares. Você entende isso? A questão era menos sobre as armas nucleares e mais sobre a integridade territorial. Agora, o interessante é que em 1994, como eu disse, esse memorando era apenas politicamente vinculativo. E a consequência disso é que ele deveria ter sido um documento juridicamente vinculativo para validar o que havia sido dito no memorando. E esse documento surgiu em maio de 1997, na forma de um tratado de amizade e assistência entre a Rússia e a Ucrânia. Nesse documento, a Rússia garante a integridade do território ucraniano. Agora, se você olhar o artigo 4 e o artigo 6, verá que também existem algumas condições, porque não é simplesmente que a Rússia garante a integridade do território ucraniano de forma incondicional. Também há algumas concessões. A concessão era que a Ucrânia, por sua vez, se comprometia a respeitar os direitos das minorias e garantir que as minorias na Ucrânia tivessem todos os direitos concedidos a qualquer cidadão, igualdade para todos, independentemente da etnia. E então você começa a perceber o problema aqui. O que aconteceu depois?
Antes de tudo, algo que ninguém mencionou. Este tratado, que é legalmente vinculativo para a Rússia garantir a integridade territorial da Ucrânia, ninguém fala sobre ele. Mencionamos aquele que não é vinculativo, mas nunca mencionamos o que é vinculativo. Por quê? Porque em maio de 2019, durante o processo eleitoral para o novo presidente, que levou à eleição de Volodymyr Zelensky, Petro Poroshenko, para criar um problema para Zelensky, convenceu a Rada a não prorrogar o tratado que expirava em maio de 2019. Poroshenko pediu ao parlamento para não prorrogar o tratado, o que significa que, em maio de 2019, a Rada ucraniana anulou o único documento que fornecia um compromisso legalmente vinculativo da Rússia de garantir a integridade territorial da Ucrânia. Em 2022, o que aconteceu? Esse foi o motivo pelo qual ocorreu o que aconteceu na Crimeia. Você deve se lembrar que a Crimeia era autônoma em relação à Ucrânia desde janeiro de 1991. Isso significa que, antes de a Ucrânia se tornar independente, a Crimeia estava sob o domínio de Moscou e não mais sob o domínio de Kiev. Na verdade, Kiev anexou a Crimeia entre 1994 e 1995. A questão é que, com base no referendo que ocorreu em janeiro de 1991, em 2014, a Crimeia estava questionando a questão do idioma, porque o russo deixou de ser um idioma oficial. Você quer dizer após o golpe de 2014? Sim, correto. Em fevereiro, logo após o golpe. Porque a primeira decisão das novas autoridades em 2014, as autoridades do Maidan, foi abolir o status da língua russa. Até então, o russo e o ucraniano eram ambos idiomas oficiais na Ucrânia. Mas a primeira decisão foi rebaixar o nível ou status da língua russa. A língua russa não foi abolida, como dizem. Isso não é verdade, mas deixou de ser um idioma oficial e foi proibida de uso oficial. Esse é o ponto. E, portanto, a toda a parte sul da Ucrânia, não apenas no Donbass, em toda a Novorossiya, em Odessa e tudo mais. Eu estava em Odessa naquela época. Posso dizer que a situação estava extremamente tensa naquele momento, porque havia manifestações por todo o sul do país. De qualquer forma, estávamos em 2014, então o Tratado de Amizade ainda não havia sido abolido, pois ele foi abolido em 2019, como mencionei antes. Isso significa que as autoridades da Crimeia, o parlamento local da Crimeia, disseram bem, na verdade, a Ucrânia não respeita o Tratado de 1997, porque deveria proteger os direitos das minorias. Então decidimos realizar um novo referendo, assim como fizemos em janeiro de 1991. Vamos ver quais serão os resultados, e com base nesse referendo, vamos pedir para ingressar na Federação Russa. E em essência foi isso que aconteceu, e todo o processo que levou a isso. Não houve envio de tropas para a Ucrânia. Ainda ouço pessoas dizendo que a Rússia enviou tropas, e isso está totalmente errado. Não houve tropas vindas de fora da península na Crimeia. Já havia tropas estacionadas lá, com base no acordo de status das forças assinado entre a Ucrânia e a Rússia, e havia cerca de 22 mil soldados russos oficialmente estacionados. Mas não houve tropas adicionais trazidas para anexar a Crimeia. Isso está errado. Todo o processo se baseou no fato de que as novas autoridades ucranianas, não estavam respeitando o Tratado de Amizade de 1997. E essa foi a justificativa legal para realizar um novo referendo e pedir para se juntar à Federação Russa. Por isso, hoje, quando as pessoas falam em devolver a Crimeia ou algo do tipo, isso está fora de questão. Tudo isso aconteceu porque as autoridades ucranianas não implementaram ou cumpriram o Tratado de Amizade de 1997. Mais tarde, em 2019, esse Tratado de Amizade foi cancelado pelos ucranianos, o que significa que, na verdade, nem se pode dizer que a Rússia violou o tratado,
ao intervir na Ucrânia, porque a Ucrânia já o havia cancelado antes. Além disso, como expliquei no seu canal, acho que algumas vezes a justificativa para entrar na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022 não foi por causa da OTAN. Foi para proteger a população de Donbas, que é um princípio das Nações Unidas, o chamado R2P, responsabilidade de proteger. The so-called R2P, responsibility to protect, and that is a principle that is explained. E esse é um princípio que está explicado. Quero dizer, se você ler meus livros, eu descrevo todo esse processo em detalhes e você tem todas as explicações baseadas nas definições da ONU e tudo mais. E é por isso que a Rússia pôde intervir na Ucrânia com base no artigo 51 da Carta da ONU. Por isso é muito importante entender exatamente qual é o conteúdo desses tratados. A questão do Memorando de Budapeste era definitivamente sobre garantias de segurança, apesar do fato de que aquelas armas não pertenciam à Ucrânia. E mesmo a Ucrânia, quero dizer, as armas nucleares não podiam ser usadas pela Ucrânia. Mas de qualquer forma, eles pediram essas garantias de segurança. Mas isso veio na forma do Tratado de Amizade de 1997. Então isso significa que, e como Putin disse durante a reunião, na coletiva de imprensa que se seguiu à reunião no Alasca, Putin disse que estamos trabalhando, ou vamos trabalhar, em soluções para as garantias de segurança. Tenho certeza de que a Rússia provavelmente quer isso. O problema é que não pode ser a OTAN e não pode ser a OTERA por causa de sua postura agressiva e pelo fato de que a OTAN nunca respeitou sua palavra. Quero dizer, você sabe, houve essa questão da expansão da OTAN e coisas do tipo. Você está falando sobre a OTAN, mas presumo que esteja se referindo principalmente aos líderes europeus. Não sei se algum desses líderes europeus no poder conhece a história e o que você acabou de mencionar. Não há nenhum sinal de uma compreensão profunda do que está acontecendo. Você está absolutamente certo. Acho que nenhum desses líderes sabe o que aconteceu, que são fatos históricos, aliás. E isso foi reconhecido. Quero dizer, se você ler meus livros, tudo isso é baseado até mesmo em reportagens da imprensa ucraniana e coisas assim. Você não precisa ler literatura russa sobre isso. Os próprios ucranianos explicaram isso de forma absolutamente clara. Isso está explicado em todos os detalhes, todos os aspectos legais disso. Mas ninguém quer ouvir isso, porque justamente, e esse é exatamente o problema, em vez de basearmos as decisões em fatos históricos, baseamos as decisões em uma narrativa que criamos do zero. E esse é exatamente o problema. And that's exactly the problem. This narrative is now crumbling. Essa narrativa está desmoronando agora porque todo mundo começou a questionar como isso aconteceu, por que não funcionou e coisas assim. E você vai ver que, em alguns meses ou talvez anos, as pessoas vão voltar exatamente ao que eu disse. Mas você também percebe que, mesmo aqueles que são a favor da Rússia, que são contra a OTAN e coisas do tipo, nem sabem todos esses detalhes. Porque você realmente precisa... Bem, eu estava na OTAN naquela época. E, por acaso, em 2014, a Suíça estava presidindo a OSCE. Portanto, tivemos muitas discussões na Suíça sobre todos esses aspectos. E foi assim que entendeu os aspectos mecânicos detalhados, o ajuste fino de toda essa crise. Eu mergulhei em todos os tratados e tudo mais. I digged into all the treaties and all that. I read them in detail. Eu li tudo em detalhes e tentei entender a lógica, porque quando você fala sobre a Rússia, isso pode não se aplicar a países como a França ou até mesmo os Estados Unidos, pois eles tendem a ajustar a legalidade ao que fazem. Eles ajustam os fatos ao que desejam. Os russos não são assim. Eles tendem a considerar os fatos primeiro e depois ajustar o que pode ser feito em torno disso. Mas eles são extremamente legalistas em sua abordagem. E eu já expliquei toda a mecânica do que aconteceu entre 21 de fevereiro de 2022 e 24 de fevereiro, nesses 3 dias, quando a Rússia mudou de ideia sobre reconhecer a independência das repúblicas de Donbás e conseguiu criar um contexto que lhes permitisse aplicar
o artigo 51 da Carta da ONU. That would allow to apply the Article 51 of the UN Charter. But it's interesting to see all the efforts that Mas é interessante ver todos os esforços que foram feitos para criar um arcabouço legal para essa intervenção. Isso é algo que, por exemplo, quando os franceses enviaram suas tropas para a Síria, eles não criaram nenhum arcabouço. Eles simplesmente decidiram ir. Ponto final. O mesmo aconteceu com os Estados quando decidiram atacar o Iraque. Eles nem pensaram em criar um arcabouço legal sólido. Simplesmente foram lá e fizeram. Ponto final. E essa é a diferença com os russos. Os russos são extremamente legalistas. Então hoje, quando dizemos isso, e de fato mencionei a declaração daqueles líderes europeus sobre a cúpula no Alasca, o Memorando de Budapeste é mencionado na declaração porque eles dizem que a Rússia não respeitou esse memorando. Russia didn't respect that memorandum. But if you study that, you will see that this memorandum has Mas se você estudar isso, verá que esse memorando não tem absolutamente nenhum valor legal. E isso foi até reconhecido no site do Departamento de Estado na época. Quando descreveram todo o Memorando de Budapeste no site do Departamento de Estado dos Estados, disseram que ele não tem valor legal. É apenas uma declaração política, ponto final. Então, quando hoje esses líderes dizem que a Rússia não respeitou seus próprios compromissos, isso é uma mentira. A Rússia é muito legalista. Sempre foi, mesmo durante a Guerra Fria, aliás. Faz parte da cultura russa ser extremamente legalista. Isso é interessante, porque sabendo disso, sabemos que eles vão cumprir os tratados exatamente como foram escritos. They will stick to the treaties exactly as they were written. You know, they will interpret exactly as Eles vão interpretar exatamente como está, palavra por palavra. Talvez não avancem nem retrocedam. Vão pegar a redação exatamente como está. Por isso, quando você elabora um tratado ou acordo com os russos, precisa ser muito cuidadoso. Eles vão usar exatamente a redação, não vão além disso. Então quero dizer, se você entende isso, fica mais fácil chegar a um acordo com eles, mesmo quando se trata das garantias de segurança para a Ucrânia. E acho que isso é algo que a maioria das pessoas ignora, porque estamos presos nessa retórica de que os russos são os vilões, que têm todas as fraquezas do mundo, todos os pecados do mundo e tudo mais. they have all the weaknesses of the world, all the sins of the world, and all that. As a result, how can you even try? Como resultado, como você pode sequer tentar construir alguma confiança com eles? Porque de qualquer forma, eles vão te enganar, vão mentir. Isso é o que ouvimos não apenas nos últimos 3 anos, mas na verdade nos últimos 10 anos. Por exemplo, em todas as questões que acompanhei, falamos sobre a intervenção russa, ou até mesmo invasão, da Ucrânia em 2014. E é interessante porque me lembro que eu estava na OTAN, como te contei, naquela época, e as pessoas falavam sobre a invasão russa da Ucrânia. E, na verdade, não tínhamos absolutamente nenhum fato que apoiasse essa de uma invasão. Mas as pessoas estavam usando essa palavra, e eu me lembro de ter recebido um e-mail dizendo que não deveríamos usar. Eu trabalhava na divisão política da OTAN, e existe uma divisão de política de segurança na OTAN, e eu estava trabalhando nessa parte, na seção de controle de armas da OTAN. De qualquer forma, recebemos um e-mail dizendo que deveríamos evitar usar a palavra invasão. Deveríamos preferir a palavra intervenção, porque intervenção, obviamente, é mais ampla e pode ser uma intervenção política. Existem diferentes formas de interpretar a palavra, enquanto invasão é algo militar. Então, até mesmo na OTAN, eles reconheceram que não deveríamos usar a palavra invasão, e está errado sobre Donbas, e está errado sobre a Crimeia. Não havia tropas russas. There was no Russian troops. Quero dizer, na Crimeia, como eu disse, havia um certo número de tropas com base no SOFA, o Acordo de Status de Forças. Então isso é uma coisa. Mas no Donbás, não havia tropas russas no Donbás. Eu disse em outro momento, não havia tropas russas no Donbás. Havia soldados individuais lá, nós sabemos disso. E até mesmo o chefe do Estado-Maior ucraniano e o chefe do SBU, o Serviço de Segurança, em 2 ocasiões diferentes, disseram
que não haviam identificado nenhuma unidade russa no Donbass, mas haviam identificado soldados individuais. E isso é algo absolutamente claro. Havia soldados individuais, ou seja, pessoas indo, assim como há soldados franceses lutando na Ucrânia. Não estou falando daqueles que estão em missão lá, mas daqueles que decidiram ir porque queriam lutar pela Crimeia, pela Ucrânia. Então eles foram por iniciativa própria. Para ajudar, você pode chamá-los de mercenários, combatentes da liberdade, como quiser. Mas eram soldados individuais. E você tinha exatamente a mesma coisa do lado ucraniano. Então eram apenas soldados ou pessoas, ex-soldados, que decidiram que iriam lutar contra a Ucrânia ou ajudar os russos do Donbass. Mas não havia unidades russas destacadas no Donbass em 2014. Nenhuma. Isso é muito importante de entender, porque esse mal-entendido levou os europeus, especialmente Ursula von der Leyen. Ela já fez uma declaração em 2020 e 2021, quando disse que a Ucrânia não deveria cumprir o Acordo de Minsk, justamente por causa da presença russa. E muitas pessoas ainda entendem ou pensam que o Acordo de Minsk foi um acordo entre a Ucrânia e a Rússia. Isso está errado. Os acordos de Minsk 1 e 2 foram acordos entre Kiev, as autoridades em Kiev, e as autoridades das duas repúblicas de Donbass. Ponto final. Donetsk e Luhansk. Donetsk e Luhansk. Exatamente. Ponto final. E os russos eram os garantidores das repúblicas de Donbass para que elas implementassem o acordo. Do lado de Kiev, você tinha a França e a Alemanha. Eles eram os garantidores da aplicação dos acordos do lado ucraniano. E vimos que os franceses e os alemães não respeitaram sua palavra e disseram que nunca tiveram a intenção de implementar esses acordos. Por outro lado, os russos fizeram todo o possível para que o acordo de Minsk fosse implementado. Até o último minuto eles tentaram chegar a um acordo. Porque, novamente, é preciso entender que a Rússia interveio em 24 de fevereiro de 2022 para proteger a população do Donbass. E o Acordo de Minsk tratava de encontrar uma solução, algum tipo de autonomia para idioma, religião e tudo mais, para a população do Donbass. Portanto, toda a questão era, na verdade, um assunto interno, não era uma questão internacional de forma alguma. E os russos eram simplesmente os garantidores das repúblicas do Donbass. O que significa que o fato de Kiev não implementar o acordo, e na verdade até tentar atacar as repúblicas do Donbass, provocou a reação russa, como expliquei antes. É muito importante entender, porque como você pode ver por tudo que mencionei aqui, tudo está interligado. Tendemos a ver todos esses eventos como coisas separadas, mas na realidade, na mente dos russos, existe uma conexão lógica entre todos esses eventos. Há uma relação lógica entre tudo o que aconteceu. Vemos isso quando mencionamos as garantias de segurança e o Memorando de Budapeste e coisas desse tipo. Existe uma relação lógica entre tudo isso. E é por isso que, ao entender isso, podemos então elaborar uma possível solução. Se não entendermos isso, continuaremos a lutar. E é exatamente isso que os europeus querem hoje. Sim, exatamente. Se Gamol por estar conosco hoje, é sempre um prazer. Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite.